Fala pessoal, Regis aqui, comandante e criador do canal. Vamos falar hoje de um assunto que ele é de suma importância e às vezes um pouco delicado, né? Muitas pessoas não se atrevem a falar ou evitam falar sobre isso. Porém, é um assunto que é muito importante porque ele muitas das vezes vai dar o rumo, né, o rumo na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, né, na sua saúde, na sua educação, nos seus planos para o futuro. E eu não estou aqui hoje para falar de política, porém, a gente precisa saber, a gente está a menos de 48 horas das eleições, mas antes da gente entrar nesse assunto, deixa um like, compartilha esse vídeo e deixa aqui nos comentários, né, o que você acha sobre política, o que você acha, né, sobre o cenário político, o que está acontecendo nessa polarização aí entre dois candidatos aí que provavelmente sejam os nossos futuros presidentes, né, ou um se vai se manter, o Bolsonaro, ou então o Lula, né, que vai voltar aí para a presidência. Então, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Esse não é um vídeo sobre política, mas é um vídeo sobre o cenário do que pode acontecer daqui a 2 dias, né, caso a eleição se resolva no primeiro turno, ou, né, no próximo ano, principalmente, né, quando o candidato, ou quer seja o Bolsonaro, aí, seja reeleito na eleição. Então, vamos lá, sem delongas, o que eu vou falar no dia de hoje, que eu quero que você esteja atento, esteja comigo, tá, pessoal? Então, venha desarmado, veja o vídeo até o final, compartilhe esse vídeo, deixa nos comentários, vê o que você acha. Pô, Regis, não acreditei em nada que você falou, tem uma ideia totalmente contrária da sua. Comenta aqui, porque isso aqui foi uma demanda muito grande que eu tive ao longo dessa minha semana, né, de pessoas falando, Regis, o que pode acontecer, né, se o Lula voltar, se o Bolsonaro for reeleito, né, é bom, é ruim, pô, eu tenho minha carteira de investimento. Então, você que tem um gestor, tem um assessor, né, pergunte para ele, né, na próxima semana, como é que vai ficar o cenário, né, da tua carteira de investimento, do teu portfólio, e você que está começando, o que você pode fazer? Né? Como é que você pode se aproveitar, dependendo do Lula ganhar, ou dependendo do Bolsonaro permanecer no poder? Né? Então, é isso que a gente vai falar no dia de hoje. Estou falando de uma forma totalmente apartidária aqui, não vou tomar partido do candidato Lula, nem do candidato Bolsonaro. Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso. Então, assista, fique comigo até o final, né? Que vocês vão ter aí uma grande visão, vão ter um conhecimento melhor, vão poder debater melhor no domingo, naquele almoço de domingo que todo mundo já votou, né? Ou a grande maioria de vocês vai poder estar falando um pouco de política, um pouco de cenário. Né? Se não quiser falar de política, fale do cenário, do que pode acontecer, né, com você, né, com seu destino, com as suas próximas viagens, né, daqui a 4 anos. Então, vamos lá. Lula ou Bolsonaro? Independente do cenário, saiba quais os setores que tendem a se beneficiar com a vitória de um ou de outro candidato. Prosseguindo aqui, deixa eu só tirar a minha cara feia aqui da tela. Como ambos possuem propostas bem diferentes no campo econômico, é isso aqui que eu vou me ater, tá, pessoal? Falar principalmente dos setores que podem ser beneficiados, né, com a vitória ou do Lula ou do Bolsonaro. Então, diferente no campo econômico, por isso, algumas das casas de investimento, eles têm divulgado carteiras de ações já direcionadas, né, para casa de vitória de um lado ou de outro. Né? Bem legal isso daí, porque dependendo do cenário que a gente tenha, né, então um setor vai ser mais beneficiado e o outro nem tanto. Né? Então, as grandes gestoras aí, né, os grandes analistas, né, do mercado já começam a falar sobre isso. Então, isso daqui, né, depois eu vou citar as fontes, eu vou deixar na descrição do vídeo, lá da Infomoney. Então, eleições e ações, né? Lula versus Bolsonaro. Quais as ações devem ganhar em cada cenário? Né? Gestores e analistas fazem suas apostas. Especialistas não veem cenário tão binário, mas apontam que pode haver diferença na composição entre altas e baixas da Bolsa, a depender do vencedor. Isso aqui eu vou explicar, pessoal, rapidamente, porque o cenário não é tão turvo. Né? A gente não tem
o que muita gente se falava de uma terceira via, ou de um candidato aí que possa vir surgir do nada. A gente tem um candidato, né, que é o Bolsonaro, que fez um governo aí de 4 anos, vai finalizar agora no fim do ano, e a gente tem o Lula, que a gente já teve a participação dele no governo e já sabe como funciona. Então, para o mercado não gosta de incerteza. Isso aqui a gente vai ver mais à frente. Entenda o racional. A expectativa é de que, pós-eleição, deva ser um gatilho positivo para a Bolsa, independente de quem ganhe, por tirar o fator de incerteza do radar. Contudo, as dinâmicas serão distintas. Fica comigo aí. Fica comigo até o final que você vai entender isso daqui. O mercado não gosta de incertezas, como eu falei para vocês, né? Então, tudo que é incerto, o mercado não gosta. O mercado gosta de definir, quem vai ganhar é o Lula, quem vai ganhar é o Bolsonaro, quem está liderando as pesquisas. Então, é esse cenário que o mercado ele prefere, né? Então, Lula já teve lá, né? Ocupa o cargo atualmente o Bolsonaro, e por isso o ambiente é menos turvo, como eu falei para vocês, independente de quem seja eleito. A gente já sabe, ou, né, já tem um cenário, é isso que eu quero que vocês entendam, do que pode, né, vir a acontecer. Caso o Lula retorne, né, a gente já sabe das políticas dele, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e das políticas aí do Bolsonaro nos próximos 4 anos. Então, prosseguindo na missão aqui, no racional, obviamente, essa potencial alta da Bolsa vai depender muito do mercado externo. Mas olhando no mercado doméstico, apesar de acreditarmos que a Bolsa vai subir, né, tanto Bolsonaro ganhando quanto Lula ganhando, porém a dinâmica dessa alta ela vai ser diferente. A gente vai entrar agora, pessoal, no âmago, vamos dizer aqui, desse conteúdo, desse vídeo. Né? Eu fico bem assim empolgado em falar nisso, que eu estudei hoje o dia todo, né, para trazer esse vídeo, esse conteúdo para vocês. Então, fiz uma análise aí, né, com tudo de pesquisa, conversando com outras pessoas, né, com pessoas que estão envolvidas aí, tanto na eleição, tanto no mercado, né? Então é bem legal, é um conteúdo muito rico. Depois compartilhe isso, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal. Por quê? Vamos falar um pouquinho aqui do cenário doméstico e do que está acontecendo no mundo, né? Eu botei a bandeira americana aqui propositalmente, locomotiva do mundo, são os Estados Unidos, que estão com inflação muito alta, estão subindo os juros lá, e como eu sempre falo nos nossos vídeos aqui, os Estados Unidos fagocita o dinheiro da humanidade, o dinheiro do mundo. Então, se os juros estão altos lá, estão indo para lá, o dinheiro começa a ir para os Estados Unidos, eles começam a sair daqui do nosso mercado, que é um país emergente, e por isso que a gente tem, né, a nossa bolsa nesses patamares aí mais baixos. Em contrapartida, com a eleição, o nosso cenário doméstico, né, tende a, como a nossa bolsa está barata, então a gente pode ter um fluxo gringo e um próprio, né, doméstico aqui, um fluxo doméstico também começando a entrar na bolsa novamente. Por quê? A gente já tem um cenário de Selic para 2023, né? O Roberto Campos Neto, que é o nosso presidente do Banco Central, falou isso numa entrevista nessa semana, que a partir do ano que vem já tem um cenário, eles estão vigilantes, mas já existe um cenário, né, da inflação começar a cair, ele já começar a derrubar os juros no próximo ano. Então, a gente já tem um horizonte à frente, independente até do candidato, né, que possa, ou o Bolsonaro ficando, ou o Lula vindo. Então, a gente tem que olhar lá fora e tem que olhar o que pode acontecer aqui. Estão comigo aí? Vamos lá, pessoal. Não desisto agora, prossigam na missão. Então, se o Bolsonaro for eleito, vai ser uma continuidade da política atual. E aí eu te pergunto, qual setor você acha que se beneficia, né, vai se beneficiar assim imediatamente? Bolsonaro ganhou a eleição, tal, pô, tudo, né, sacramentado. Qual setor? Deixa aí nos comentários antes de assistir, que eu vou contar aqui, né, então não vai ter graça, mas deixa aí nos comentários antes de assistir qual, né, os setores que você acha que vão ter maiores benefícios. Provavelmente, né, pessoal, certamente é estatais e bancos, né? Então, aqui eu trouxe aí os bancões, né? A gente tem os outros aí, Banco do Brasil, Santander, mas aqui eu trouxe o Itaú, Bradesco e a nossa Petrobras, né? Que ela já está num preço descontado, né? A cotação da Petrobras aí caiu um pouquinho agora, mas estava sendo negociada a 30, 32, 35 reais, caiu um pouco mais,
né? Foi negociada aí abaixo de R$ 30 essa semana, então está bem descontada, e possa ser que com esse cenário das eleições, né, e com a fala, né, do Bolsonaro de querer intervir cada vez menos, deixar, né, a Petrobras, quem sabe até, né, eu acho difícil, na minha opinião, deixa aí nos comentários o que você acha, né, de até mesmo ter uma privatização, ou totalmente, ou pelo menos em parte, aí da Petrobras. Né? Eu acho um pouco difícil, mas esse é o cenário, né, que pode ter grandes benefícios aí. Bancos por quê? Né, os bancos, com esse cenário de Selic à frente caindo, né, então vai voltar a economia girar de uma maneira de ter mais consumo, mais gente tomando crédito, né, mais financiamentos de veículos, de imóveis. Então, quem são aí os grandes detentores do crédito, do dinheiro? São os bancões, né, gente? Então, não adianta, com esse cenário, independente aí do candidato, mas principalmente aí, né, o Bolsonaro ficando, é um setor que vai ter grandes benefícios. Por outro lado, né, deixa eu tirar só minha cara daqui, botar aqui agora. Por outro lado, na proposta de governo do PT, né, que a grande maioria já conhece, porque viveu, né, há poucos anos atrás dentro de um governo, né, petista, o Estado é indutor de crescimento, né? Então é aquela intervenção do Estado cada vez mais em tudo. Então, se o Estado é indutor do crescimento, principalmente na parte de crédito, vão usar o Banco do Brasil, né, que é o principal banco aí, o BNDES também, a Caixa Econômica para quê? Para dar mais, para fomentar mais essa linha de, né, de assistencialismo, de mais crédito. Isso vai acabar sendo, muitas das vezes, uma competição desleal com os bancos privados, que eu mostrei lá anteriormente, Itaú, Bradesco, né? Então, esses bancos aí ligados ao governo, os bancos estatais, né, vão acabar competindo aí por causa de toda essa linha aí de crédito, de assistencialismo. No governo PT também, o cenário para bancos ele não vai ser tão positivo quanto numa renovação do governo Bolsonaro. Deixa nos comentários aí o que você acha sobre isso. Né? Estou trazendo aqui essa visão, a visão do mercado, né? A minha visão do que pode acontecer, né, no cenário, principalmente de bancos e estatais. Mas deixa aí nos comentários se você, não acredito nisso, acredito que, né, vai ser de outro jeito. Deixa nos comentários aí. Além disso, né, o investimento das estatais em possíveis projetos sem tanto retorno pode piorar o cenário das mesmas. Isso aí é no governo do PT. Por quê? Ele vai voltar, né, os seus fogos vão estar cerrados para financiar essas questões de Minha Casa Minha Vida, né, a questão do Bolsa Família, né, que vai mudar tudo de nome, não vai ser mais o Casa Verde e Amarela, vai voltar aos nomes antigos lá que a gente tinha. Né? Então, tudo isso aí vai ter esse senão, né, vai ter essa não, né, o não crescimento aí das estatais e dos bancos, principalmente os privados. Empresas mais voltadas à baixa e média renda não deveriam se beneficiar tanto com a eventual continuidade do PT, enquanto poderiam ganhar com o petista. Vocês entendem aí o cenário? Porque o PT ganhando, baixa renda se beneficia mais, pois Lula vem falando muito em fomentar economia, sinalizou isenção de imposto de renda para quem ganhar até R$ 5.000. Essa faixa poderia ter um desempenho relativamente, né, melhor. Além de incorporadoras de educação, consumo como um todo, em determinadas estatais e bancos. Observe que a composição de quem ganharia seria diferente. Estão entendendo mais ou menos o que está acontecendo? Mas o cenário não muda, ou seja, a bolsa vai subir. Apesar de ter alguns setores que vão sofrer um pouco mais, mas no todo, na fatia grande do bolo, a gente vê que vão impulsionar, a gente consegue observar que o impulsionamento, né, da nossa bolsa vai ser para cima, vai ser para cima. Setores e empresas que se beneficiarão com a vitória de Lula. Eu vou chegar lá, pessoal. Eu não vou ficar em cima do muro. Não é nenhuma recomendação esse vídeo. Eu vou falar de algumas empresas que vão se beneficiar, né, que são listadas em bolsa. Não é nenhuma recomendação. O vídeo aqui tem um caráter de cenário e um caráter educacional. Apenas que vocês tenham ideia, né, do que pode vir a acontecer. O que os analistas e gestores eles destacam? A possibilidade de ganhos para ações do setor de educação, né, que o Lula já falou aí do FIES, falou dessa questão do educacional. Então, são setores que vão ter,
né, esse benefício, caso o Lula ganhe. O petista tem sinalizado que voltará a fortalecer o sistema de financiamento estudantil, né, o FIES, aí como eu falei para vocês, caso ele vença as eleições. Setores e empresas que se beneficiarão com a vitória de Lula. Continuando aqui, fica comigo aqui, pessoal, não desistam. Na avaliação de análise do JP Morgan, né, o grande banco americano, uma reformulação do FIES poderia ser uma possibilidade que já permitiu com sucesso lá atrás. Vocês lembram disso, né? Os indivíduos de baixa renda, para que eles do quê? Frequentassem universidades durante o governo Dilma. Isso não custaria, né, inicialmente, pelo menos, é muito, cerca de 0,7% do orçamento da educação previsto para 2022. Então, né, isso aí foi uma análise do JP Morgan, né, a fonte é o JP Morgan, o banco que fez essa análise aí, que isso aí não seria tão custoso. E aí, tá nebuloso? O que você está achando? O que vai acontecer? O que vocês acham, né? Regi agora, né? Qual o setor, né, que é melhor para mim, que estou começando agora, né, para eu que já estou com a minha carteira montada, eu estou mais exposto ao setor, né, de agro, ao setor de banco, ao setor de estatais. Então, qual é o melhor cenário? Se você vai ter que conversar na segunda-feira, se já não conversou, né, com o teu assessor, com o teu consultor de investimentos, né, para quê? O teu gestor, para que ele entenda, né, o cenário. Provavelmente ele já tem esse conhecimento aí, até mais do que o meu. Quem sou eu, né? Estou trazendo aqui, né, apenas o que é do meu conhecimento, né, e o que pode vir a acontecer de acordo com a minha concepção e de tudo que eu venho estudando muito aí ao longo desses anos. Então vamos lá. Lula, né? Lula venceu, né? Chegou lá, Lula ganhou no primeiro turno, Lula venceu no segundo turno. Que pode acontecer? É muito provável que aconteça pela fala do Lula, né, pelo governo que ele já fez, e a gente precisa ficar atento a esses setores aqui, né? Setor de alimentos, setor de bebida, né? Como ele vai colocar mais dinheiro na mão da grande população, a pessoa vai ter mais chance de comprar mais, de consumir mais. Isso tem um preço, né, pessoal? Vocês sabem disso, vocês assistem meus vídeos aqui no canal. Isso, a gente falando de uma forma romântica, é legal, né? No médio, no curto e médio prazo, bacana, né? Pessoal com emprego, pessoal consumindo, comprando, comendo, né? Se alimentando, bacana. Mas a gente tem que ver lá na frente, né? Será que isso aí não vai ser prejudicial para o país como um todo, né? Para quem está empreendendo, para quem está montando a sua empresa, né? Então tem que ver o todo. Não pensa só, não olhe só para você, né? Olhe no todo, na fatia grande do bolo, no Brasilzão varonil. Setor de alimentos, então, açaí, né, deve ter aí, é um grande atacadista aí, pessoal que gosta de atacadista, então tem, toda a região tem um atacadista, então o açaí é um setor aí que pode se beneficiar com esse consumo, né, principalmente de pessoal de mais baixa renda, que vai lá no atacado, compra para a família inteira. Grupo Mateus, aí que vocês conhecem também, M. Dias Branco e Ambev, né? Então, bebidas e alimentos. M. Dias Branco aí, que vende ali os biscoitos Traquina, biscoito da Piraquê, para quem é do Rio aí. Então, toda essa cadeia aí, todo mundo come um biscoitinho, que eu sei, não vem dizer que você não come, não como biscoito. Come sim, ou pelo menos compra para as visitas aí, que eu sei que você é uma pessoa muito educada. Moradia, pessoal. Moradia não vai ser, né, aquelas mansões, casas de 1 milhão, né? Então, pelo contrário, vai ser a MRV, aquela construtora que constrói, né, o Minha Casa Minha Vida ali, a Casa Verde e Amarela agora, ou seja, construtoras que constroem para a população que tem menos poder aquisitivo. Então, a gente botou aqui, trouxe a MRV, né? Então, vou falar ali também, tem o setor educacional, falando da Cogna, né? Como tem esse fomento aí que o Lula já fala, né? De FIES, do setor de educação. Então, a gente tem aqui o setor educacional também, e também nas commodities, né? A gente está falando aqui de Vale do Rio Doce. Então, basicamente, esses setores aqui poderão, né, se aproveitar, né? Tem outros setores também, tem setor, por exemplo, né, de como estamos falando em consumo, né? A gente está falando aí, às vezes, de algo que eu coloquei lá no Bolsonaro, mas também cabe aqui ao Lula, né, de outras empresas, por causa de consumo. Assim, vai ter mais gente consumindo, né? O Bolsonaro já falou também que vai ter aí o benefício, o auxílio também, né, para caminhoneiro, para a população em geral, até o ano que vem, pelo menos. Então, essa política está mais ou menos semelhante. Ok, pessoal? Então, Bolsonaro ganhando. Aí a gente já vem
para outros setores, né? Tem o Banco do Brasil, né? Porque é quem faz a política ali, a política monetária, né, principalmente do país, além do BNDES, mas aí o Banco do Brasil também, né, é um banco aí que é sociedade mista, né, de economia mista, porque tem também, além da parte do governo, né, que é grande acionário, tem acionista, tem também as outras entidades. Então, o Banco do Brasil, consumo, né, Multiplan, eu achei que muita gente aí conhece a Multiplan, né, pessoal que é do Rio, é aí do Paraná, pessoal que já foi em shopping, que tem aquele símbolozinho ali da Multiplan, que é bem característico aí do Barra Shopping, do Parque Shopping, aí do Barigui, né, lá em Brasília é o Parque Shopping, salvo engano, o Barigui no Paraná, Barra Shopping no Rio, né, o Morumbi Shopping em São Paulo, então tem aquele símbolo aí que é bem característico, como se fosse um B e um B ao contrário ali, depois eu mostro para vocês. Tá aqui, ó, tá aqui o símbolozinho da Multiplan, isso aqui que eu estava me referindo. Varejo, né? Então, como o consumo pode aumentar, então lógico que pode se beneficiar ali, a Americana, né? Americana, quem gosta da Americana? Deixa aí nos comentários. Eu gosto da Americana, eu gosto de ir lá comprar, porque é uma zona ali, né? A Americana é tudo misturado, você compra coisa de comer, com coisa de roupa, e tá tudo meio que junto e misturado ali, meio zoneado. Loja Renner, né? Loja Renner também, eu lá no meu Instagram, então vai lá no meu Instagram, quem não me segue lá no Instagram, me segue lá também, que eu postei ali sobre CIA, né, sobre a loja Renner também, sobre essas empresas de varejo que podem se beneficiar, né, com a vitória aí do Bolsonaro. Agronegócio, né, pessoal? A gente sabe aí que é muito forte nessa bancada do agro, né, lá que o Bolsonaro tem, né, que apoia muito, tem grande apoio, então provavelmente vai ser um setor que o Bolsonaro, né, vencendo as eleições, vai ter todo aquele apoio ali novamente, né? Então tem algumas empresas como é SLC Agrícola, Brasil Agro, né? Está aqui o ticket dessas empresas, são negociadas em bolsa. Então, ficar bem atento aí a essas empresas que provavelmente, né, elas devem rumar aí. É igual eu falei, a bolsa ela vai disparar, pessoal. Além dela estar descontada por uma questão macro também, ela vai subir, né? Provavelmente vai subir e vai subir muito. E o que, igual eu falei, são setores diferentes que irão subir, né? Dependendo da vitória de cada um dos candidatos. Mas, né, no geral, a gente vai ter uma subida. E por fim, aqui eu falo antes de falar de armas, eu falo do agronegócio e ferrovias, né? Para ter todo o escoamento. A gente fala aqui da Rumo, né? Da Rail 3 aqui, que é a Rail 3, que é a Rumo, então também é uma empresa aí de ferrovias, para quem já conhece. E, por fim, armas, né? A Taurus ali, que é também uma bancada aí muito forte aí do Bolsonaro, de todo desse fomento aí armamentista que ele tem, né? Então também é uma empresa aí que tende a crescer. Tá bom, pessoal? Então, isso que eu queria trazer para vocês. Como eu falei, eu não falei de política, né? Eu não falei, o candidato o candidato Lula é melhor, o candidato Bolsonaro é melhor. Não. O que eu quis trazer para vocês é um cenário, né, onde vocês consigam enxergar o que pode acontecer, o Lula vencendo ou o Bolsonaro permanecendo. Então, que você tenha essa visão, né, de todo esse macro também, o que está acontecendo lá fora é muito importante, né? O Brasil não é uma ilha, então tem muita coisa acontecendo lá fora, tem guerra na Ucrânia ainda, né? Tem juros nos Estados Unidos muito altos, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Independente de tudo, pessoal, né, em quem você vai votar, né, se você vota num candidato e alguém da sua família, um amigo, um conhecido seu vota em outro candidato, eu acho que no final das contas, né, o que importa é, depois que passar a política, lógico que todos nós queremos o melhor para o Brasil. Se você tem uma ideologia diferente da minha, ou diferente de alguém, até da sua família, ou um conhecido seu, no final das contas, né, o todo, você pode falar, né, de futebol, que a Copa do Mundo está chegando aí, você pode falar sobre outras amenidades, sobre esporte, né, sobre outras coisas que não seja política, ou mesmo que converse sobre política, que isso seja, né, de uma forma
em diálogo e uma forma que todos enxerguem o ponto de vista da outra pessoa, que às vezes pode acontecer de uma pessoa que tem uma ideologia política diferente da sua, mas essa pessoa tem muitas coisas em comum com você, né? Então, não vamos fazer esse embate de eu voto no Lula, eu voto no Bolsonaro, então você é meu inimigo. Não, nada disso, pessoal. Para vocês terem uma ideia, eu sou flamenguista, meu pai é vascaíno, então é outro, né, falando aqui de torcida, né, de time. Então, a gente tem que coexistir, tem que conviver em paz, né, tem que saber conversar, tem que saber dialogar, né? Então, eu gosto muito de uma política liberal. Então, política liberal é justamente isso, a gente olhar um ponto de vista, né, do candidato Lula, olhar os pontos de vista do candidato Bolsonaro e tomar, né, a melhor decisão que seja para você, para sua família e para o seu país. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo precisa ser compartilhado, principalmente, né, de hoje para amanhã, de amanhã até domingo, porque quer seja depois também, né, que a gente tem o segundo turno aí, provavelmente, ou não, né, pode ser definido no primeiro, mas acredito que é um conteúdo aí de grande valor para todos vocês. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa nos comentários. Regis, não concordo com nada, né, deixa aí nos comentários, então. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.